O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque que deixou pelo menos 60 pessoas mortas e mais de 100 feridas num centro de concertos na região de Moscou. A nossa correspondente Mariana Janjaco tem os detalhes. O ataque aconteceu em uma grande casa de shows em Moscou logo antes de uma apresentação começar. As pessoas estavam chegando para assistir a um show quando foram surpreendidas por homens armados que chegaram simplesmente disparando armas contra as pessoas, também detonando explosivos, e mais de 100 ficaram feridas nesse ataque, cuja autoria foi reivindicada pelo Estado Islâmico. Agora, o Estado Islâmico tem a Rússia como um inimigo porque a Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad na Síria, a Síria que tenta combater o Estado Islâmico. Então, há essa relação. Os Estados Unidos também já se pronunciaram, dizendo que há, sim, evidências de que o Estado Islâmico realmente estaria por trás desse ataque. Agora, o que ainda não está claro é o que teria acontecido com esses homens que começaram a disparar contra as pessoas, provocando essas cenas. As imagens são impressionantes, terríveis, cenas de desespero em meio aos tiros. O local começou a pegar fogo também por causa dos explosivos que foram detonados, e todos esses aspectos são bem característicos de ataques do Estado Islâmico. Lembram muito, por exemplo, o ataque do Estado Islâmico em Paris, no Bataclan, quando homens entraram armados também e detonando explosivos. A Rússia disse, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse que o mundo deveria condenar esse ato de terrorismo. A Casa Branca também se pronunciou, dizendo que as imagens são horríveis de se ver. De Nova York, Mariana Janjaco. Lorival, toda vez que acontece uma morte ou mortes na Rússia, atentados, todo mundo olha para o Kremlin porque olha e fala, bom, né, pode haver algum envolvimento. O Estado Islâmico já assumiu a autoria, encerra essa dúvida, e quanto isso, se encerra essa dúvida para você, e quanto isso impacta a política de Putin? É bastante provável que nesse caso tenha sido de fato o Estado Islâmico. Não é interessante para o Putin, neste momento, um atentado como esse, porque a principal credencial com a qual ele acaba de se reeleger presidente, está no poder há 24 anos, é a de supostamente a única pessoa que pode proteger a Rússia. E aí um atentado como esse dá uma sensação de vulnerabilidade. O Estado Islâmico já fez outros atentados na Rússia. Nesse caso é o Estado Islâmico Khorasan, que tem base no Afeganistão, o mesmo que fez aquele atentado contra o aeroporto quando as forças americanas estavam se retirando em agosto de 21. Os Estados Unidos, a inteligência americana havia alertado os russos de que poderia haver ataques do Estado Islâmico. Acham que pode haver também contra países europeus e contra os próprios Estados Unidos. O Estado Islâmico está tentando demonstrar para os seus patrocinadores e seguidores que está vivo, que está atuante, que tem capacidade de agir. O Afeganistão tem uma história antiga de rivalidade com a Rússia. A União Soviética ocupou o Afeganistão entre 79 e 89. Depois disso, o Estado Islâmico ele surgiu na Síria e a Rússia apoiou a ditadura do Bashar al-Assad, que entre tantos outros inimigos tinha o Estado Islâmico como alvo também. Deixou o Estado Islâmico crescer por um tempo para provar que a ditadura lutava contra o terrorismo islâmico, e aí depois de neutralizar aqueles que lutavam pela democracia, pelo liberalismo dentro da Síria, partiu para atacar o seu último inimigo, que era o Estado Islâmico. A Rússia também, o Putin tem uma história de ter reprimido os muçulmanos, os chechenos são muçulmanos. Há várias minorias na Federação Russa que são muçulmanas, e o Putin busca uma supremacia eslava, cristã, ortodoxa, não só na Rússia, mas em toda a região. E aí, como você aponta, houve vários episódios. Já em 99, quando o Putin era ainda primeiro-ministro, houve 4 atentados que destruíram bombas contra 4 prédios residenciais, e as investigações independentes de jornalistas apontaram para a participação da FSB, o Serviço Secreto Russo, que o Putin tinha presidido antes. Para quê? Para dar argumentos para uma guerra total contra a Chechênia, que o Putin liderou e com isso se elegeu presidente em março de 2000. Depois, em 2002, houve aquele ataque ao teatro de Moscou,
por separatistas chechenos, e a FSB, Serviço Secreto, foi que entrou, colocou gás dentro e as mortes foram causadas pelo FSB, não pelos terroristas. Depois, em 2004, escola em Beslan, também, mesma história. Separatistas tomaram a escola, mas não pretendiam matar ninguém, estavam em negociação. A FSB entrou, abriu fogo e a maioria das mortes foi causada pela FSB. Tudo isso para dar tem rastro, né? argumentos em favor das ações bastante drásticas do Putin contra os chechenos e outras minorias. Quanto isso desarticula Putin frente à comunidade internacional, especialmente seus opositores? Bem, eu acho que nesse caso o que acaba despertando uma certa solidariedade com a Rússia, porque o Estado Islâmico é um inimigo dos países europeus e também dos Estados Unidos, tanto que mesmo numa situação como essa, em que há uma guerra por procuração entre Estados Unidos e Europa de um lado e a Rússia de outro, ainda há compartilhamento de inteligência. Estados Unidos compartilhando inteligência com a Rússia para tentar... avisaram, né? Avisaram. Será que não levaram a sério, Lorival? Não deu tempo de responder. É uma falha grande de segurança essa, né? Um ataque como esse lugar é o lugar mais simbólico em termos de centro de convenções da Rússia. Era lá que o Trump realizava os seus concursos de Miss Universo e tal. Foi assim que ele conheceu um magnata, um bilionário chamado Aras Agalanov, que é muito amigo do Putin, e foi assim que o Trump se aproximou do Putin. Então é um lugar muito importante e realmente muito simbólico. Então acaba demonstrando problemas, né, falhas na segurança. Certamente é uma segurança que está muito mais voltada hoje para proteger o regime Putin dos opositores, dos dissidentes nesse contexto de guerra contra a Ucrânia. As próprias forças dissidentes russas que lutam contra o regime cada vez mais forte, essas ações militares, que têm apoio da Ucrânia também. Tudo isso preocupa as autoridades russas e eles abriram flanco em relação ao terrorismo islâmico. Bem, a cobertura da CNN Internacional e da CNN Brasil continua sobre esse atentado.